Olá, que bom que você está aqui nos assistindo. Deus tem ricas bênçãos para você e hoje a gente vai discutir mais uma lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. E é muito legal saber que Deus estará com você. Hoje a gente está aqui novamente com a Clara, que legal. Clara, fala seu nome para eles, quantos anos você tem? Clara, eu tenho 14 anos, e o senhor? Alguns, 50 e alguns. Nome? Márcio. Bora lá. A gente está estudando a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Qual que é a lição? Número 7, autoridade inquestionável. Autoridade inquestionável. E o capítulo número 26 desse livro aqui, ó, O Libertador. Qual que é o nosso verso? Peraí, antes do verso. Me diz uma coisa. O título da nossa lição de hoje é Autoridade Inquestionável. Vou fazer uma pergunta diferente. O que é uma autoridade questionável? Vamos lá. Gente, quem tem irmão mais novo, quem tem irmão mais velho, não sei, porque o meu irmão também pensa do mesmo jeito, mas quem tem irmão mais novo, o irmão mais novo fala assim, vai lá pegar um copo de água pra mim, ou, não sei, fala alguma regra pra você, não pode fazer isso, não pode comer essa salada, não pode comer esse bolo porque é meu. Aí você fica, quem é você? Quem é você na fila do pão? Ou quando aquele aluno que se acha o líder de sala, e ele levanta e fala, gente, amanhã todo mundo traz um lápis pra gente fazer, não sei, alguma coisa. Ou todo mundo traz vamos fazer um lanche coletivo amanhã, não sei. Ele se acha o líder de sala, e aí você fica olhando assim, ó. Quem é você? E aí a gente fica, É isso que a lição vai discutir com a gente hoje. Qual que é o nosso verso? Tá em Marcos 1:27. Olha que legal essa autoridade. E diz assim, todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensinamento? E com autoridade até aos espíritos imundos, ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Beleza, vamos para nossa historinha então. Veja, Jesus estava em uma cidade, como é que é o nome da cidade de Jesus? Estava em Cafarnaum. Isso, Cafarnaum. Se a gente relembrar um pouco a história, a última que a gente inclusive contou, de que Jesus estava em Caná e o oficial do rei foi lá falar com ele, era ele de Cafarnaum. E lembra que a gente falou que só de Jesus ter feito esse milagre, dessa forma, do jeito dele, ali já tinha uma abertura para Jesus ir lá falar? Então, aqui a gente vê a abertura. Tava todo mundo muito curioso para saber quem era Jesus. Perfeito, Jesus curou à distância. Jesus não foi lá para curar. Não. Então ficava todo mundo assim, quem é Jesus? Eu não sei quem é Jesus não, mas ele me curou. Todo mundo curioso para saber quem era esse Jesus que tinha curado o filho do oficial. Quando eles souberam que Jesus ia para Cafarnaum, todo mundo da cidade ficou oriçada. É mais ou menos quando chega uma autoridade em algum lugar, ou alguém conhecido, fala assim, escuta, fulano de tal vai estar naquele lugar. Eu vou. Fulano, vamos lá. Quando um cantor, vai ter um evento especial da igreja, um cantor, aquele cantor que todo mundo gosta, vamos ir. Isso, exatamente, ou um pastor conhecido, alguém. Todo mundo foi, então, para a sinagoga. A sinagoga era o templo local, aonde as pessoas se reuniam exatamente para que elas pudessem ouvir a respeito de Deus, a respeito das profecias. Naquela época eles não tinham a Bíblia toda, eles tinham o Velho Testamento, então eles iam lá para ouvir as profecias. Só que quando eles iam lá para ouvir, normalmente quem que ensinava? Sacerdotes. Isso, e os sacerdotes daquela época não tinham uma linguagem muito... Eles queriam mais ditar regras do que falar sobre as profecias e sobre que o Messias estava vindo. Então não era todo mundo que gostava. Perfeito, eles não estavam tão preocupados em fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus. Estavam mais preocupados em estabelecer regras para as pessoas. E de repente enche, lota, vira aquele monte de gente vazando pelas paredes, pelas janelas, tudo que era lugar. Lotado. E Jesus entra, Jesus está lá sentado e Jesus começa a falar do amor de Deus. Jesus começa a abrir as escrituras e dizer para eles, olha, é assim. E ele falava de uma forma clara, simples, direta, em que todo mundo conseguia entender. E ficava todo mundo, uau, quem é esse que fala tão livre assim? Exato, Jesus ia direto ao ponto, Jesus falava ao coração das pessoas. E as pessoas assim ficavam motivadas, assim, que isso? Olha que legal. Isso aqui traz uma liçãozinha bem interessante pra gente. Quando a gente faz as coisas no dia a dia, será que as pessoas veem na gente que nós somos cristãos? Será que a gente só fala da boca pra fora ou a gente vive o que a gente fala? Será que na hora da prova lá eu demonstro pros outros que eu amo Jesus? Será que quando eu tô nas rodinhas conversando ali, assim... Tem aquela frase, tipo assim, se Jesus estivesse na escola, no seu grupinho, ele seria do seu grupinho de amigos? Ele ficaria lá?
As conversas agradariam a ele? Exato. Será que quando você fala, as pessoas realmente têm vontade de te ouvir, de estar com você? Ou será que você fala assim, não, aquele ali não, é um cristãozinho, vai dar trabalho. Mas Jesus estava ali. E Jesus estava falando às pessoas. As pessoas estavam assim, eu imagino aquele silêncio, assim, sabe? Todo mundo quietinho, mundo prestando assim. atenção. Exceto os fariseus que ficavam assim, tá falando aquilo, que chato. E de repente, no meio daquela situação, naquele ambiente, o que acontece? Um homem se levanta e grita. Vou até ler aqui, ó. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. De repente, no meio do nada, levanta um maluco lá e começa a gritar assim, Ei, Jesus, o que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? Eu sei muito bem quem você é. Você é o Filho de Deus. O que Jesus fez? Jesus só falou, cale-se e saia dele. Jesus não discutiu. Isso é uma coisa bem interessante pra gente. Só que antes da gente chegar nesse pontinho aqui, eu queria voltar só um pouquinho na história. Quem que era aquele homem? Aquele homem, ele era um homem que ele se distraiu com pequenos pecadinhos, com pequenas coisinhas, com pequenas distrações que ele achou que era inocente. Que ele achou, não, é uma vez, eu vou lá rapidinho e volto, eu experimento um pouquinho só da bebida e volto, senão meus amigos vão achar que eu sou chato. Não, eu vou assistir aquele filme, mas é só uma vez. E isso foi abrindo cada vez mais a porta. Cada vez que ele fazia uma coisinha, ele estava abrindo a porta para Satanás entrar na vida dele. Era um convite. Perfeito. Aquele homem foi abrindo as suas janelas, as janelas da alma. Ele foi deixando que as coisas fossem entrando, e ele pensava assim, a hora que eu quiser eu volto. A hora que eu quiser eu paro com isso aqui e minha vida vai mudar. Ele ficava em cima do muro, aí ele pulava e voltava, até que uma hora ele não conseguiu. Só que a hora que ele decidiu voltar, Satanás falou assim, não. Já estava tomado Você já é meu. Espírito mal. Agora não adianta, você já abriu, já entrei, a casa é minha. E ele estava ali naquele dia, ele tentou pedir ajuda para Jesus, mas na hora que ele levantou para pedir ajuda, Satanás tinha tomado conta totalmente dele e as palavras que ele falou foram palavras extremamente agressivas. A hora que ele foi tentar falar, pedir ajuda para Jesus, porque ele já estava reconhecendo que aquele era o Messias, o espírito mal que estava dentro dele pôs as palavras na boca dele e ele começou a gritar de medo e agonia. Isso aqui é uma grande lição pra gente. Você que está nos ouvindo, você que vai falar com seus adolescentes, você que é adolescente, não se esqueça, não abra as janelas da alma. Satanás está doidinho para entrar, para que você dê uma brecha para ele. Sabe aquela coisa assim, eu vou naquela festinha, não tem nenhum problema, é sexta-noite, não, mas é só uma vez, eu vou e eu volto. Sabe aquela bebidinha? Não, eu vou beber só um pouquinho. Senão nunca mais vão me chamar pra nada. Sim, meus colegas vão dizer assim, esse aqui é um ET, cristãozinho aí, ó. Não, sabe assim, eu vou experimentar isso. Lembre-se dessa história. Aquele homem foi abrindo as portas e a hora que ele imaginou que ele pudesse fechá-las, o inimigo falou, não, agora você não fecha mais. Mas o grande legal dessa história é que tinha alguém do lado dele. Jesus estava lá pronto para salvar ele. Jesus estava pronto para salvá-lo. Mesmo ele não sabendo expressar, mesmo ele não conseguindo falar, mesmo que a hora que ele se levantou para falar, ele falou um monte de coisas que estavam erradas e ele agrediu a Jesus na forma de falar, Jesus simplesmente falou para ele assim, ó, sai dele. Ele não discute com o pecado, se é um pecadinho, se é um pecadão, simplesmente ele não discute, só saia dele. Perfeito, Jesus falou assim, sai dele porque essa alma é minha. Eu não sei até onde você foi, eu não sei o que você já fez, eu não sei se você é um bom cristão, se você está andando nos caminhos do Senhor, ou se você tem dificuldades. Mas uma coisa nós sabemos. Não há um buraco tão fundo em que o braço de Jesus não consiga te alcançar. Jesus está do teu lado. Se você tiver qualquer dificuldade, simplesmente diga para Jesus, Jesus, eu estou aqui, me ajuda a sair dessa. E eu tenho certeza que Jesus vai te dar a mão, Jesus vai te tirar dessa situação e você vai ter uma vida melhor. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, muito obrigado porque aprendemos que o Senhor está sempre ao nosso lado. Pai, também a gente aprendeu que nós não devemos abrir as nossas janelas da alma. Nos ajude a cuidar com aquilo que vemos, com os filmes que assistimos, com aquilo que ouvimos, nos lugares onde vamos, com aquilo que comemos. Pai, que tudo que fizermos, que possamos fazer pensando que o Senhor está sempre do nosso lado. Mas, por favor, Pai, se por acaso a gente tem, sabe aquele pecadinho escondido, sabe aquela dificuldade, sabe aquele problema, por favor, nos ajude a vencer. Que sintamos a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu carinho em nossas vidas. E que em breve, quando o Senhor voltar, que estejamos prontos para subir aos céus contigo. Continue conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém.